Oi pessoas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Divã Cristão. Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? Hoje nós vamos no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então, pessoas, nós hoje estamos falando sobre esse versículo, né? Esse capítulo e versículo que fala que nós estamos rodeados de pessoas que são testemunhas. As pessoas que estão em nossa volta são testemunhas de cada um de nós. As pessoas estão nos olhando, estão nos observando. O que essas pessoas estão vendo em nós? O que essas pessoas estão aprendendo conosco? O que eu estou compartilhando com essas pessoas? Tem uma grande nuvem de pessoas, de testemunhas em minha volta e na tua volta. E o que elas estão vendo em nós? O que elas estão aprendendo de nós? Qual é o testemunho delas sobre nós? E pessoas, e aqui fala também que nós temos que deixar, ele fala, deixemos todo embaraço e pecado que tão perto nos rodeiam, que significa que está perto e está nos rodeando, o quê? Os embaraços, os pecados, né? Está em nossa volta também. E tem coisa na nossa vida, pessoas, que nós temos que deixar, temos que abrir mão, porque é um embaraço. E todo embaraço, o que ele faz? Ele prende, ele atrapalha, ele aprisiona. Como a palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está lá em 1 Coríntios 6,13. Podemos fazer muitas coisas. Isso mesmo, mas o que essas coisas estão agregando às nossas vidas? Quais são os valores que estão agregando? Quais são as ações? Porque tem muita coisa que é permitida, mas não é moral e nem legal. Mas cabe de cada um, né? Vai de cada um. Veja, pessoas, que o inimigo, ele tem prendido muitas pessoas com esses embaraços. E a Bíblia declara que esses embaraços e pecados, eles estão ao nosso redor e buscando o quê? Uma oportunidade. Assim é o diabo, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então, vamos ser pessoas vigilantes, ligeiras, entende? Não vamos ser bobinhos, não? E quando você identificar, desapega logo, solta logo. Isso me faz lembrar, logo no início da minha conversão, uma pessoa que eu tanto admirava. Essa pessoa, eu considero que naquele dia ela não estava bem. Mas essa pessoa foi tão rude, foi tão estúpida, umas palavras duras, e aquelas palavras, elas machucaram. E nós sabemos que palavras duras, né, dita com raiva, vai ferir outras pessoas. E quando você também está ferido, você fere pessoas. E aquelas palavras me feriram, me machucaram.
E aí, pessoas, eu falei, na hora eu não falei nada, deixei passar. Mas todas as vezes que eu vi aquela pessoa, vinha uma raiva no meu coração. Vinha uma raiva e eu sabe aquele pensamento alto que diz assim, aquele infeliz. Era nova convertida, gente. Ai, aquele infeliz. Só sabe dar coice, né? E eu falava até em voz alta, gente, porque eu sentia raiva. E eu até orava e falava, Deus, eu perdoo aquela pessoa, mas assim, da boca para fora, nunca era de coração. E às vezes, pessoas, a gente até fala que perdoa, mas se é da boca para fora, não vai ter efeito nenhum. Até que um dia, isso estava me incomodando demais, até que um dia eu estava orando, eu falei, Deus, me ensina a perdoar, porque eu não sei. Eu já falei várias vezes que eu perdoo essa pessoa, mas não teve efeito nenhum. Então me ensina a perdoar, porque eu não quero carregar essa raiva, essa chateação no coração. Isso está me atrapalhando. E aí eu orei dessa forma, pessoas, Senhor, me ensina a perdoar. Aí, me ensina a perdoar, Senhor. Gente, chegou o dia que eu olhei para a pessoa, eu não sentia mais raiva, não sentia mais dor. Ele não era mais um infeliz. E eu fiquei tão empolgada, tão feliz, porque eu não estava sentindo mais dor, que eu cheguei na pessoa e falei, ai, tô tão feliz. Que foi? Eu não tenho mais raiva de você. O quê? Eu não sinto mais dor, não sinto mais raiva. A pessoa falou, mas você tinha raiva de mim? Eu falei, tinha. Por causa daquele dia que você falou isso, você falou aquilo. E isso me machucou, mas graças a Deus eu não tô sentindo mais nada, eu tô sentindo alegria. E a pessoa chegou em mim e falou assim, me perdoa. Eu tava com muitos problemas e acabei saindo de mim coisas pesadas que não era nem para você. Mas você estava na frente? Recebeu. E ali foi acertado, a pessoa seguiu a vida dela, com as coisas dela, eu segui minha vida. E tudo em paz, em tudo maravilha. Então você tem que se livrar de tudo quanto é embaraço. Se eu ficasse quietinha, murmurando, ruminando, reclamando e não acertasse aquilo, primeiro orasse a Deus para tirar aquilo de mim e depois ir lá acertar, por que você poderia falar, não precisava ter ido até ele? Na hora eu falei, ai, como eu fui bobinha, né? Mas na verdade foi Deus que fez eu ir, porque para que ele aprendesse que cuidado com as palavras, para não machucar ninguém. Isso pode atrasar a vida de alguém. Assim como uma palavra levanta uma pessoa, uma palavra também pode derrubar uma pessoa, pode machucar uma pessoa. E eu fiz questão de contar para ele o testemunho para que ele observasse quando ele fosse falar para qualquer outra pessoa, para ele estar vigilante, não deixar esse embaraço. Por quê, pessoas? Porque nós estamos numa carreira. Nós temos que, aqui fala, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira, nós temos uma corrida. Essa corrida tem um pódio. Nós temos uma carreira. Nessa carreira com Cristo, nós somos mais que vencedoras. Nós somos bem-sucedidos. Tem uma proposta, Deus nos faz essa proposta, pessoas, para nossas vidas. E é grande, é coisas boas. Veja, Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. Ele suportou tudo. Ele suportou as afrontas. Ele suportou as feridas. Ele suportou a coroa de espinhos. Ele suportou tudo. Por amor a mim e a você. Por causa da nossa ignorância, ele suportou. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E se nós também suportarmos, tivermos misericórdia da ignorância do outro,
sabe, acertar o que precisa ser acertado, orar, Deus, me ensina a perdoar. Você vai ver que sua vida, sua corrida vai fluir. Nada vai te impedir de fazer a corrida que você precisa fazer. Nada vai impedir de você alcançar a carreira que te está proposta. Isso me faz lembrar de Estevão. Que Estevão estava dando boas palavras para o povo, mas o povo rangia os dentes porque não suportavam as palavras daquele Marte. Isso mesmo, a morte de Estevão. Eu sei que está no livro de Atos, gente. Agora eu estava procurando aqui para poder falar para vocês, mas eu sei que está em Atos, a morte de Estevão. Que o Paulo consentiu com a morte de Estevão. Estevão, o primeiro mártir, está aqui em Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas se levantaram-se alguns da sinagoga chamada Libertos, Sirineus e Alexandrinos, da Cilícia, que disputavam com Estevão, e não lhe podiam resistir à sabedoria e do Espírito Santo que lhe falava. Então Estevão estava falando coisas maravilhosas, compartilhando coisas reveladas do céu, do Espírito Santo para aquelas pessoas naquela sinagoga, mas eles não aceitavam. Eles rangiam dentes. E o que eles fizeram? Ao invés de receber os ensinamentos, a boa palavra, aquilo de valor que estava sendo compartilhado, não. O que eles fizeram? Eles apedrejaram Estevão. Jogaram pedra em Estevão. Feriram Estevão. Mas o que o Estevão fez? Pediu para Deus fazer justiça? Não, Estevão orou, falou: Deus, perdoam eles. Perdoa eles, Senhor. Perdoa eles porque eles não sabem, Pai, o que estão fazendo. Perdoa esses homens, Senhor. Perdoa. Foi a mesma coisa que Jesus falou: perdoa, meu Pai, perdoa eles porque eles não sabem do que eles estão falando. Estou na ignorância. E muitas vezes, pessoas, nós embaraçamos por causa da ignorância. Com muitas coisas às vezes pequenas que está travando você nessa corrida, que está impedindo de você correr essa corrida, acessar essa boa carreira que te foi proposto, entendeu? De acessar as coisas maravilhosas que Deus tem para você, por causa de embaraços, de pecado, de mágoa, de ressentimento. Vamos fazer como Estevão fez? Pai, perdoam eles. Quando Estevão olhou para o céu estava aberto. Ele viu Jesus ao lado do Pai, esperando por ele. Olha que coisa linda, gente. Então não deixa nada impedir você de concluir a sua corrida, de você acessar suas conquistas, de você estar dentro da proposta do chamado do Pai. Que Deus fale mais ao teu coração, tá bom? Fica com Deus.